Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo da nossa série Freud Comentado, trazendo algumas provocações, reflexões sobre textos do Freud, principalmente os textos mais famosos, mais badalados, digamos assim, mais debatidos. E hoje eu trago um dos temas, um dos livros que mais foram lidos do Freud, que é o 13 Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, de 1905. Um conjunto de 3 ensaios, que vão abordar de forma bastante diferente, mas bastante cirúrgica, 3 importantes temas que o Freud vai tentar pensar. As chamadas aberrações sexuais, as transformações da puberdade e o desenvolvimento infantil. É um dos textos mais famosos. Ao contrário do que se pensa, tem várias questões que não fazem parte originalmente desse texto ou que são pouco mencionados. E, na verdade, tem outros textos mais profundos do Freud, mais tardios, que vão abordar essas temáticas. Por exemplo, as noções de pulsão, apesar de haver algumas menções aqui, alguns trabalhos, elas são desenvolvidas muito mais tarde na ideia do Freud. E o Édipo, ele é mal citado. Inclusive, esse é um dos textos que a gente não tem o costume de pensar, mas é um dos textos mais editados do Freud, que ele sofre mais alterações. Ele, se não me engano, ele vai fazendo adições e edições e notas de rodapé até 1920. E se a gente lê o texto original, digamos assim, a gente vai encontrar várias problemáticas que depois o Freud vai tentar corrigir. A ideia, pessoal, desse livro é o Freud tentar deixar claro o caráter natural da busca do ser humano, do prazer, e de formas diferentes, formas não naturais sobre a busca do prazer nas vivências. Então, como um exemplo bastante claro, a gente pode ter formas pré-genitais de prazer, formas, digamos assim, que ao senso comum da época de hoje são tratadas como não naturais. É um texto que ele vai sendo evoluído, vai sendo reformulado e que, num primeiro momento, na primeira edição, a gente vai ter um caráter muito forte ligado às ideias de genitalidade. É um texto que ele vai tentar casar com alguns textos da época, inclusive os estudos sobre a histeria, o caso Dora, e que nas reedições que o Freud vai fazendo, ele vai atualizando algumas reflexões bastante importantes. Inclusive, o caso Dora é um caso muito famoso do Freud. Ele é escrito na época semelhante a esse texto, e o Freud tentava, no caso Dora, tentar confirmar algumas teorias que ele apresentava aqui. Então é bastante curioso a gente perceber algumas problemáticas que vão se apresentar no caso Dora, que é muito fácil a gente poder conectar nesses 3 ensaios. E uma prova disso é o Édipo. O Édipo ele mal aparece no caso Dora e mal aparece aqui também, porque o Édipo ele é muito mais tardio. A formulação final do Édipo ele vai aparecer lá por 1920, 1930. É um costume muito comum os pós-freudianos diminuírem, digamos assim, a relevância desse texto, o que é problemático, porque o Freud dá um caráter muito forte a esse texto, no lugar da teoria da sexualidade dele, no lugar da teoria da psicanálise. E o Freud está propondo uma nova visão do ser humano. Essa que é a grande questão. Ele está propondo uma nova visão. Ele já propôs a ideia do inconsciente, mas agora está propondo uma nova visão do homem, que vai contra as ideias da sociedade da época, vai contra as ideias das religiões da época, que é um ser humano muito mais atravessado, influenciado por certos desejos e paixões. Acho que é importante deixar claro aqui a problemática que se apresenta sobre a ideia de homossexualidade. Ele vai mencionar aqui como uma espécie de inversão e fica muito difícil para algumas pessoas entenderem se o Freud está dizendo que a homossexualidade seria patológica ou não. Acho que tem que ficar bem claro que, pegando como uma provocação, o Freud vai dizer que a homossexualidade, de certa forma, ela não seria natural. Mas a genitalidade do adulto heterossexual também não seria. Essa que é a grande questão. O Freud está pontuando essa questão da homossexualidade com uma visão, uma certa tentativa de explicação, mas também vai deixar claro que a heterossexualidade do adulto também não é algo assim natural à espécie. Então acho que isso fica muito importante deixar claro,
porque muitas vezes várias escolas, vários trabalhos e vários discursos, até inclusive psiquiátrico da época, médico da época, tentaram usar isso como artifício para dizer que a homossexualidade seria patológica, quando na verdade ela não é. E a gente pode entender isso como uma certa forma de incompreensão da proposta freudiana sobre o que ele está tratando. Inclusive, mais tarde, tem vários momentos em que o Freud defende as relações homossexuais, a homoafetividade, como algo natural do ser humano. Além disso, é importante deixar claro que o Freud está descartando aqui, ele não deixa tão claro a força da pulsão, que mais tarde vai ser bastante importante, porque quando o Freud vai trabalhar a ideia do contato entre a pulsão, entre uma zona limítrofe entre o corpo e a mente, entre o natural e o não natural, ele vai estar recorrendo a ideias da biologia. O Freud, ele tinha essa premissa de que a gente encontraria na biologia, no orgânico, no corpo, amarras para fundamentar as ideias metapsicológicas dele. Então é um livro que eu diria que ele é importante, mas ele tem que ser lido com bastante cuidado e bastante atenção para que a gente acabe não ocorrendo em má interpretações, tanto no sentido de exaltar o lugar desse livro, quanto no sentido de rebaixar o lugar dele na obra freudiana. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal e eu fico à disposição para vocês nas redes sociais e nos próximos vídeos para a gente continuar se aprofundando no trabalho de estudos da psicanálise. Até lá!